Silvestre não é pet. Poucos relacionamentos são tão sinceros quanto estes. São o resultado de milhares de anos de dedicação e convivência. Cães e gatos hoje fazem parte da nossa família. Conservam muito pouco do lobo selvagem ou do grande predador felino. Tornaram-se completamente domesticados e dependentes do ser humano. Hoje, estima-se que no Brasil, pelo menos 1 em cada 4 lares tem um animal de companhia. Talvez tentando recuperar o elo perdido com a natureza, em busca de status, por curiosidade ou até ingenuidade, outros tipos de animais são cada vez mais comuns nos lares urbanos. Os silvestres. Segundo o dicionário, o adjetivo silvestre quer dizer selvagem, agreste, bravio. São considerados animais silvestres aqueles que pertencem às espécies nativas do Brasil, ou seja, aqueles que devem viver livres na natureza. Cães, gatos, cavalos, vacas, galinhas e outros animais que hoje dependem do homem para sua alimentação e abrigo são considerados domésticos. Animais exóticos são aqueles naturais de outros países, mas que foram aqui introduzidos. Hoje, os mais variados tipos de répteis, mamíferos e aves viraram animais de estimação. Mas o que as pessoas procuram nesses animais? Porque é um bicho fascinante, né? É um bicho que assim, desperta curiosidade, não é um bicho comum, né? Que o pessoal está acostumado a ver, que nem cão e gato, mas é um bicho fascinante. É mais o fato de ser um bicho diferente, que você não está acostumado a você querer descobrir sobre a vida do bicho, né? Sobre a espécie do bicho. Tem que pensar bem, procurar saber bastante sobre a parte de cuidados, principalmente a parte de tempo de vida do bicho, que, por exemplo, esse aqui em média, assim, média não, acho que vive até uns 35 anos. Então, por exemplo, hoje eu tô com 30, com 65 anos, capaz que o bicho ainda esteja comigo. Quando a gente pensa nesses animais, a gente está pensando na faixa de uns 50 anos até 60 anos. Então, são animais, quando a gente compra, muitas vezes que não vão ficar conosco até o fim da nossa vida. É um bicho que vai crescer, é um bicho que vai dar trabalho, tem que estar em cima, não é um bicho que vai poder ficar solto dentro de casa, né? Não é igual um cachorro que a criança vai poder ficar mexendo, pegando, apertando, correndo para lá e para cá. O cachorro é um bicho mais companheiro, né? O terrier, como não sei se vocês podem estar vendo, ele não é um bicho que ele gosta tanto de contato como um cachorro. Como é um bicho criado em cativeiro, ele nunca teve um contato com a natureza assim tão exposta, né? Mas por esse lado é um dos fatores que eu acho que não é legal ter. Acho que nos silvestres em geral, mas nos pistacídeos com certeza, eles escondem quando eles têm algum tipo de doença, quando eles estão um pouco ruinzinhos, eles não demonstram. Todos eles têm exames, todos eles são exames periódicos, não são exames baratos também. Pode ser que uma hora ele esteja de mau humor e a gente não vai conseguir identificar isso, e o bicho, como a gente, pode estar num dia que não está legal para ele pode atacar, né? Ele pode ter uma reação inesperada. Esses animais mantêm os seus comportamentos naturais para os quais eles evoluíram milhares de anos. Essas adaptações permitem ao animal sobreviver nas condições ecológicas do ambiente onde eles se inserem. Ao retirar esse animal desse ambiente, está-se a criar um grave problema de equilíbrio fisiológico, indução de stress, indução de má qualidade de vida, em resumo, indução de sofrimento no animal. Quando a gente pensa nos animais, no cão e no gato, né, dentro dos lares,
a gente tem que entender que esses animais já estão adaptados a essa vida. Esse ambiente já não é mais um ambiente estranho, a nossa casa não é estranha para os cães educados. Eles já conseguiram se adaptar, até porque eles são espécies muito próximas às nossas em determinadas características. E eles conseguiram fazer essa adaptação, os animais silvestres não. São realidades absolutamente diferentes, que jamais serão compatíveis e que não nos permitem, não nos propiciam pensar que a gente está transformando, por exemplo, uma ave num cachorro. O processo de domesticação é lento. Cães e gatos convivem com o homem há mais de 12 mil anos. Uma espécie domesticada terá muita dificuldade para voltar a sobreviver sozinha na natureza. Mas não é somente a sobrevivência que está em jogo. A convivência dos cães e gatos com os humanos, ela teve um custo muito alto para a saúde mental desses animais, se a gente pode usar esse termo. Ou seja, existem muitos animais hoje que sofrem doenças comportamentais semelhantes às doenças humanas e que isso é fruto de uma vida em cativeiro, porque a nossa vida é uma vida em cativeiro. A gente tem que ficar convencido de que com os animais silvestres isso será uma tragédia, porque isso fará com que esses animais simplesmente percam todo o seu enraizamento, percam todas as suas referências e se introduzam num meio absolutamente anômalo. Nós vamos criar anormalidades. Ele não tem condições de se adaptar nessa vida urbana, não tem condições de se adaptar na nossa casa, e por eles silenciarem, porque nós não conhecemos os seus sinais comunicativos, não quer dizer que eles não sofrem. A Associação Mata Ciliar, um centro de reabilitação de animais silvestres, abriga diversos animais que tiveram seu comportamento afetado pelo convívio com o homem. O bugio gardenal, retirado de seus semelhantes para ser um animal de estimação, é um deles. Ele veio filhote, era criado por uma família como se fosse um filho, é sempre a mesma história. Só que um dia essa família ia sair de férias e esse filho eles não tinham com quem deixar, não podia levar junto, e deram esse filho pra gente. Ele foi batizado de gardenal porque ele era um bugio completamente atípico. O pessoal falava, que bugio louco. Mas esse animal sofreu muito, porque o dia inteiro ele chorava, berrava, gritava, porque ele queria ficar no colo, ele precisava de atenção, ele tinha que ser amamentado e nós tínhamos os outros animais para cuidar. O gardenal, não se achando um bugio, se achando um ser humano, não aceitava nenhum bugio por perto. Felizmente, depois de muitos anos, Gardenal acabou aceitando uma fêmea e hoje tem um filhote. Mas ele e sua família estão condenados a passar o resto da vida em cativeiro. Esse é o gato morisco. Ele foi criado também como um animal pet por uma família e ele tem um comportamento muito alterado, muito estereotipado. Quando alguém se aproxima, a primeira coisa que acontece com esse animal é aquele andar em 8, repetitivo, que é indicativo de estresse. Ele não aceita outro animal da mesma espécie junto com ele. O animal silvestre mais popular no Brasil é o papagaio. Entre as aves, os psitacídeos são os mais inteligentes, que é arara, papagaios, maitacas e todos esses afins. Quando nós colocamos esses animais junto aos outros papagaios, num recinto bastante grande, porque afinal de contas são animais de hábitos grupais, eles começaram a se automutilar, eles perderam a identidade. Ele fala oi, ele começa a gritar, mas ele não está nada bem. Ele está com a pena arrepiada, ele está com problemas mesmo de saúde e principalmente muito triste. Se de repente nós decidimos, poxa, não vamos mais deixá-lo preso, vamos abrir a gaiola e soltá-lo, ele vai morrer. Óbvio, porque nem voar ele vai saber voar. Ele tem que passar por uma adaptação
que leva muito tempo, uma adaptação muito cara, uma adaptação que vai precisar de muito esforço de todos nós, para que um dia, quem sabe, ele possa ter uma qualidade de vida realmente boa. Muki tinha um dono que se cansou dele. Quando foi resgatado, tinha uma corda entranhada na carne, colocada quando ele ainda era bem pequeno, para que não fugisse. Foram necessárias 2 cirurgias para retirá-la de sua cintura. Mas sua história inspirou o projeto Muki, que cuida de muitos outros saguis, todos incapazes de retornar à natureza. Infelizmente, ter saguis como pet é até uma questão em algumas regiões cultural, né? E em outras como simplesmente um objeto de desejo. Então,